Meus amados irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15. Versículo 12 a 5. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborrece a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém? Poder tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência à leitura da palavra de Deus. Quando vimos aqui Senhor Jesus dizendo que a videira verdadeira, que o Pai a viticultou, e que havia varas produtivas e varas improdutivas. E ele nos orientando que essa vinha foi ele que plantou. Deus plantou uma vinha, trouxe as coisas lá do Egito, plantou numa terra fértil, construiu uma torre, ele preparou o solo, ele a secou e construiu um lagar, esperando ter uma excelente colheita. Mas como foi ver, as uvas não prestavam. E aí ele arrancou a cerca, foi quando houve a invasão da Síria, da Babilônia, levaram o seu povo, e o Senhor novamente planou um projeto, veio agora uma videira verdadeira, e estes ramos estão encestados na videira verdadeira. E falei aqui que o Senhor, que frutos o Senhor espera de nós, que nós produzimos. Eu disse que precisamos produzir justiça, boas obras, compartilhar com os irmãos necessitados, louvar a Deus independente da circunstância, ganhar almas para o reino de Deus, e qualquer que seja o fruto, ele tem que ser produzido. Por isso que falamos aqui, e o segredo de nós permanecer no Senhor foi, você vai observar a palavra estar e permanecer, ela tem um sentido, dentro do sentido, e é o segredo para produzir. E nesta noite queremos saber aqui, quando nós lemos o capítulo 15, versículo 12, mandando guardar os seus mandamentos. Nós vimos falando guardar os mandamentos,
mas venham amar Ele. O 10 está como nós estamos no versículo 10, que fala de guardar os mandamentos, e aqui nós vemos ele repetindo o que ele escreveu no capítulo 13, versículo 34 e 35. Essa falar sobre a obediência. Jesus é um modelo para nós. Quando a obediência dele ao seu Pai, ele sempre procurou agradar a Deus, ao Deus Pai, e não a si mesmo. Por isso que havia esta comunhão, e o quanto foi produtivo o ministério do Senhor Jesus, porque ele procurava agradar ao Pai. Vamos ver o que diz a Bíblia. João, capítulo 8 e o versículo 29. João 8 e 29 diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Aí vê o porquê. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, ele não procurava agradar a si mesmo, mas agradar ao Pai, aquele que viu. E aí, em João 8 e 42, e disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Observamos aqui que ele agiu pela iniciativa do Pai e não pela sua própria. Fez a vontade do Pai e não a sua. Vamos ver que diz João 5 e 30. Ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus procurou fazer a vontade do Pai. Aí em João 6 e 38, ele diz: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Disse: as palavras do Pai não são as suas. Ele teve o cuidado de que tudo que ele fosse fazer fosse direcionado pelo Pai. Esse versículo, no qual nós lemos aqui, nós lemos 29, mas se ver o 28, João 8, 28, ele vai dizer: e disse, pois, quando levantar o filho, então conhecereis quem sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensina. O exemplo do Senhor Jesus para nós, de procurar fazer a vontade de Deus. Às vezes queremos ser frutíferos, nós não fazemos a vontade do Pai, queremos fazer a nossa. Mas o poder de Jesus é procurar fazer o que agradava ao Pai. João 12, 49 diz: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de. É bom, amado, nós buscamos a palavra, o que vamos falar. Não vou pregar de mim mesmo. Eu dou uma mensagem que já
hoje denuncia. Você vê o pregador pregando hoje, você não fica também ser pregando ela na rede social. Né? Então, precisamos buscar de Deus. Senhor, o que eu vou falar? O que a igreja precisa ouvir? E Jesus aqui não diz, dizendo que a mensagem, ela vinha de onde? Vinha do Pai. É de lá que vem a mensagem. E deu mandamento sobre o que ele quis dizer e sobre o que ele quis falar. Direção de Deus. Deixa o Senhor dirigir. Agora, quando Deus mandar falar, não se preocupe não. É a palavra de Deus. Deus autorizou você falar, pode falar. Agora, quando Deus não autoriza, não há problema. Já que você vai falar de si mesmo, não vai trazer edificação. Mas quando é de Deus, vai trazer edificação, vai trazer crescimento para a obra de Deus. Ainda João 14:10. Mas crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele falando aqui para Filipe. Filipe está com tanto tempo, tanto o Senhor, mas não conhecia ele. Então ele mostrou, você pode no caminho, você. Aí ele já disse, Filipe, há quanto tempo? Se essa igreja tem alguém tanto tempo que anda com o Senhor e não conhece ele ainda, não sabe decidir qual é a voz do Senhor, qual é a voz do inimigo, ouve só de tudo que ouve. Tudo que ouve por aí não vem de Deus. Cuidado, que nem tudo vem de Deus. Tem mensagem por aí que lá é morte, traz prejuízo. Mas quando conhecemos a voz do Senhor, isso aqui é do Senhor que está falando. Essa voz aqui é conhecimento, intimidade com o Senhor. E Jesus tinha intimidade com o Pai. João 12 e 23. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O 27. Agora a minha alma está perturbada. E quem direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Aqui Jesus homem. Aqui não está falando como Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem. Mas aqui Jesus homem, no momento que ele sentiu aflição. Quando ele diz esta hora, estava falando do momento que ele estava passando. Mas ele disse: olha, se possível, mas eu vim para resolver esse problema. Eu vim para solucionar esse problema. Faça a vontade do Senhor. Então, como homem, ele deixou o exemplo, desde a meia da luta, nós temos o Senhor, que nós podemos contar com Ele. E aqui, o Senhor Jesus está deixando o exemplo dele, naquele momento da aflição, ele tornar o Pai. Mas ele não renunciou, não deixou de fazer aquilo que o Pai havia ordenado. E ainda João 13 diz: olha, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, que havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Amou até o fim. Por que muitas amizades ela começa bem e às vezes, não, minha amizade é toda arranhada. Não sou mais como era antes. Não, mas porque às vezes, o que foi? Não, porque falava que eu não gostei, que não me agradou, mas eu vou procurar toda a história construída, toda a amizade. E o Senhor, independente do homem, ser fiel ou não, Ele ama até o fim. O amor do Senhor, Ele é até o fim. Eu amo o homem que afasta do Senhor por causa do pecado.
mas o amor dele permanece. E ele dá ordem que nós amamos, nós amamos. Ele deixou o modelo para nós, tanto de obediência como de amor. E aqui vemos a nova relação para com Cristo. Como diz mesmo, nós vemos aqui nessa narrativa de João, progressiva, de intimidade dele, do Senhor Jesus com os discípulos. Quando nós vimos aqui João 13 e o versículo 13, ele diz: vós me chameis mestre, e eu Senhor, dizer bem, porque eu sou. Ele reconhecendo o discípulo que ele era Senhor, mas o discípulo ele chamou de servo. Versículo 15 nós lemos aqui, ele mudou o tratamento. Em vez de chamar, primeiro ele chamou de servo, mas agora ele chama de amigo. O 13 chamou de servo, mas aqui agora o 15 chama de amigos. E vamos ver qual foi o tratamento que ele teve para com os seus discípulos. Lá em João 20 e o versículo 17, ele chamou agora de irmãos. Ele nos chamou de irmãos, chamou de servos, depois chamou de amigos, e são meus servos, são meus amigos e são meus irmãos. Isso aqui é o tratamento do Senhor com o seu discípulo. Ao versículo 15: tendo-vos chamado amigos, como ramos da videira, nós recebemos a ceia, nos alimentos. Como discípulo mestre, seguimos. Está lá no versículo 8, nós estudamos. E como amigo de Cristo, participamos. Nós participamos de quê? Primeiro, dos seus segredos. Participamos do segredo de Deus. Vamos ver o que diz o Salmo 25. Salmo de número 25. Salmo 25 e o versículo 13 diz assim: a sua alma possuirá no bem, e a sua descendência, ele diz que herdará a terra. Esse aqui fala de seguir o Senhor, comentando, confiando do que ia acontecer. Andamos nas sombras do mundo de pecado, com o segredo de vida, paz e glória eterna na alma. O grande privilégio dos amigos de Deus é saber dos segredos dele. Não tem que servir como criados, mas sim cooperar em comunhão, compreendendo e interessados nos planos revelados nas profecias. E aqui ele faz lembrar o texto lá de Gênesis capítulo 18, quando Deus diz para Abraão: esconderia alguma coisa de Abraão. Aqui encontra um exemplo de ser amigo de Deus, que Abraão era chamado amigo de Deus. O Senhor tinha escolhido Abraão quando lhe revelou tudo acerca de Sodoma e Gomorra, o que ele ia fazer com aquela cidade. Ele revelou a Abraão. Abraão ficou interessado e viu a vontade de Deus. Assim começou a agir. De que forma? Como intercessor. Ele agiu como intercessor por aquelas cidades. Ele começou com uma lista de quantidade de habitantes ali naquela cidade. E ele foi diminuindo por 50, 50, e os juros.
Mas Abraão estava intercedendo. O Senhor compartilhou com ele esse segredo. Abraão não disse como alguns: Senhor, quem tenho eu com isso? Quem tenho eu com isso? Não é nada comigo? Então, se não é comigo, tudo bem. Mas Abraão, ele agiu diferente. Ele foi interceder. Ele, como amigo, ele foi procurar interceder. Quero alguém que a vez, e só quero somente cumprir a minha obrigação e cessar. Não me importo convertido à cidade vizinha. Não quero nem saber. Abraão, a preocupação dele foi conquistar aquela cidade. Qual tem sido a nossa preocupação com aqueles que habitam aqui na cidade de Lá? Você tem intercedido para aqueles que estão marchando para o caminho, à beira do abismo, que estão andando de passos largos para a perdição. O Senhor tem recebido a sua intercessão diante dele. A sua oração tem chegado diante do Senhor intercessória. Porque Abraão nos dá um exemplo. Amigo de Deus, são intercessores. Amigo de Deus, ele intercede. Ele não preocupa só consigo, ele preocupa com o bem-estar do próximo. Se alguém vem compartilhar a situação, ele vai interceder para Deus abrir a porta, para Deus mudar a situação, para ver a intervenção do Senhor nosso Deus. Amigo de Deus, ele intercede. Amigo de Deus, ele quer ver o bem da cidade. Amigo de Deus, ele quer ver as vidas se rendendo aos pés do Senhor. Segundo, participamos do seu sofrimento. Vamos ver o que diz o versículo João 15, 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrece a. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Tem pessoa aqui que me incomoda com ele. Ele quer servir a Deus e o mundo. Aí ele, às vezes, não está dando glória como o inimigo de forma alguma. Agora quem vem como inimigo, começa a produzir frutos. Comece baseado no Senhor. Que aí começa comigo, levante dele. Mas levanta para cair. Porque o dono da obra, ele é poderoso. Aleluia. Passando do sofrimento. Quanto mais estamos conformados com o Pai, tanto mais sentimos oposição daqueles que estão contra ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus é Deus. Aí tem pessoas que tem medo. Senão eu não vou fazer isso, nunca me podia se levantar contra mim. Está tudo bem, as coisas estão fluindo bem, está uma maravilha. E aí eu não vou passar confusão não. E aí ele está perdendo a oportunidade de servir a Deus, de aproximar do Senhor, de ter uma vida de comunhão com Ele, servir o Senhor. O mundo, nós não temos que conformar com o mundo, nós não temos que amar o mundo, mas sim lutar pela causa do Senhor Jesus Cristo. A terceira, participando das suas consolações. Tem aflição? Tem luta? Tem, mas tem consolação da parte do Senhor. Vamos ver o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 2, segunda carta, capítulo 1, versículo 2, 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2, isso, porque com as aflições
aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Tem aflição, mas tem a consolação. E Paulo estava falando aqui de uma experiência que ele vivenciou. Interessante que Paulo escreve essas duas cartas à igreja de Corinto. A primeira, Paulo dizendo que a igreja vai bagunçada. Ele coloca em ordem na primeira carta, tira todas as dúvidas daqueles irmãos. Agora, a segunda carta, ela é quase uma apologética. Por quê? Porque a apologia é defesa da fé. E Paulo estava se defendendo das acusações nessa segunda carta. Ele aqui, ele vai dizer, toda a segunda carta com ele vai dizer das aflições que ele passou, da luta que ele enfrentou, mas o Senhor estava com ele. O Senhor consolava, o Senhor visitava no momento difícil. Então, participamos do seu segredo, participamos do seu sofrimento e passamos das suas consolações. O crente e o mundo. Que vos ameis uns aos outros. Ele repete novamente aqui no versículo 17. Cristo, ele fala aqui pela terceira vez, nesse seu discurso, caminhando, saindo dali do cenáculo e indo para o Getsemane. Lá ele com muitas aluveiras, ele com muitas aluveiras. Ele vai e revela o capítulo 15, ali para o discípulo contando e aqui deixando registrado. Para aqui, no seu discurso, para estar com seus discípulos, que amassem uns aos outros, na sua ausência. Na ausência dele. Porque ele sabia que ia para o Pai. Mas aqui ele estava recomendando os discípulos amarem na ausência dele. Raríssimo e preciosíssimo esse aqui é o amor. E ele estava exatamente falando isso porque ele estava demonstrando que tinha amor na prática. Não era amor de palavras, era amor na prática. E ele aqui estava orientando seus discípulos, observando como o mestre ele contrasta o amor cristão com o ódio do mundo. Não tem como haver amizade, não tem como haver unidade. Ele aqui fala que vai sempre haver essa diferença. E aqui, como nós lemos agora há pouco, versículo 18 e 19, se o mundo vos aborrece, é significativo que ele se repete nesse versículo, a palavra mundo 6 vezes. Ela aparece aqui 6 vezes. E qual é este mundo? Que em toda a Bíblia está registrado. E que sempre Deus é contra Deus e o seu povo. Que mundo é este que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente do mundo como sistema. E aqui, este mundo que não convém amar e nem participar. Vamos lá para 1 João, primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 2. Capítulo 2. E o versículo 15 ao 17 diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não tem como haver comunhão com o mundo. Porque tudo que há no mundo, aí vai cita aqui, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, ou seja, do sistema que rege esse mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É exatamente o segredo que Jesus deixou para nós. Se enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus
coisas não vão nos atingir, elas não vão nos alcançar, porque estamos fazendo a vontade do Pai. Ainda 1 João, capítulo 3, e o versículo 1 diz assim: veja com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece ainda. É o que nós estamos vendo hoje, nosso dia, relativismo. Aí no versículo 13: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não se assuste não, porque vamos estar sempre odiados dele, porque sempre haver essa oposição. Não pode ser o mundo que Deus criou, não é o mundo que Deus criou, e nem há as coisas que acontecem neste mundo. Tem muitas coisas que Deus criou. Esses aqui que está falando é o mundo que aborrece o reino espiritual, é aquilo que vai contra os princípios de Deus, governado pelo adversário de Deus, que é Satanás. Sabemos que somos de Deus, e todo o que o mundo está, esse mundo está no maligno. Esse sistema está no maligno. O próprio João, já no seu dia, falou isso, 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. A esfera desse reino é o mundo e seus súditos. Quem são eles? São os homens não regenerados, homens que não foram regenerados, não nasceram de novo, não tiveram encontro com o Senhor. São eles que regem esse mundo. Cristo dá duas razões para que os homens, o mundo, os homens que não são regenerados, nos odeiam. Primeiro, não somos do mundo. A primeira razão, porque não somos do mundo, e Cristo nos escolheu. Estas duas razões, porque o mundo nos odeia. Primeiro, porque não somos do mundo, estamos aqui. A nossa vida aqui neste mundo é como peregrinos, é como forasteiros, é passagem. É por isso que a Bíblia recomenda que nós não amemos este mundo, não nos apeguemos. Nós já não demora mais, Jesus, voltar, as coisas estão tudo bem, estou esperando, as coisas estão tudo bem, demora um pouquinho, e nós estamos clamando Maranata, ora Deus Senhor, porque este mundo, ele não serve mais para nós. Estamos aqui mesmo, mas o sistema, ele é contra os nossos princípios, e nós não podemos conformar, não podemos amar, porque não somos do mundo, e Cristo nos escolheu de novo. Sabemos que um dia nós vamos estar na pátria eterna com o Senhor. Os filhos de Deus estão na terra como em país estrangeiro, mesmo como pais em mim. Estamos aqui, mas passageiros. Olham para o mundo e o mundo olha para eles, como se fosse estrangeiro. Realmente. Por isso que o mundo nos odeia, que nós somos estrangeiros. É igual alguém chega em um país desse aí, que na cultura totalmente diferente, ele vai sentir. Alguém só esse aqui não nasceu aqui nesse país, ele não é desse lugar. Exatamente nós aqui nessa parte da terra, nós estamos aqui, mas não somos deste lugar. Aí o versículo 26, ele vai dizer: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Ele deixou aqui
o Senhor para testificar. Aquele que aborrece a Cristo, aborrece também o seu Pai. Versículo 23. A ideia comum de muitos homens que pode adorar e servir a Deus, enquanto rejeita a Cristo e o seu Evangelho. Aí não tem como servir ao Senhor. Não passa de um sonho sem mais. Quer agradar a Deus, mas quer servir, não vai ser possível. Aqui igual aquele jovem: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele: pelos que bom será Deus, conhece os mandamentos, na mocidade. Mas ele era simplesmente um religioso. Religião não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. A minha pessoa tem até boa intenção, mas não tem compromisso. Boa intenção não é compromisso com o Senhor. O compromisso com o Senhor, ele requer renúncia. E se a pessoa der lugar ao Evangelho, o Evangelho ele é transformador. É igualmente a verdade que a ideia comum entre muitos crentes que pode amar e servir a Jesus Cristo enquanto rejeita o Consolador. Também não vai adiantar nada. Ama Jesus, mas despreza o Espírito Santo. Rejeita o Consolador. O Espírito Santo, para eles, é como uma força, mas Jesus Cristo, ele é o Filho, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então não adianta querer servir só a Jesus sem desprezar o Espírito Santo. Dizendo: testificará de mim. O Espírito Santo veio para fazer a presença de Cristo uma realidade viva em nós, para iluminar o nosso espírito com a revelação de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Só aqueles que confiam do Espírito Santo para testificar ao coração têm testemunho de Cristo, do Calvário, que é vivificante. Observe: falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Isso aqui foi a viagem de Paulo. Vamos ver o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Quando o Evangelho foi pregado, diz que aconteceu que Icônio, entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo. O que aconteceu? Que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Por que eles tiveram essa excelente colheita? Porque o Espírito Santo estava em ação. O Espírito Santo foi quem convenceu essa multidão. Então não tem como fazer algo do Senhor sem o Espírito Santo. Se nós estamos aqui nesta noite, não tenha dúvida que nós fomos impulsionados por Ele para nós estarmos aqui. Que de nós mesmos queríamos, mas Ele nos impulsionou e nos trouxe à casa do Senhor. Então, da mesma forma, se estamos aqui porque o dinheiro nos convenceu de que éramos pecadores, de que nós estávamos sentenciados e de que seria julgado. Então ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E foi o que aconteceu lá em Corinto. Diz Paulo, ele mesmo testifica que quando ele foi pregar lá na igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 1 a seguir diz assim: e eu,
irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, isso falando humano, né? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de quê? Do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas em poder de Deus. Paulo, ele havia pregado em Atenas, mas não teve muito sucesso em Atenas. Ele pegou um pouco de filosofia e não teve resultado. Lemberé também não teve muito ele pregou se não conferir. Mas quando chega em Corinto, que ele prega Cristo crucificado, houve muitas conversões, porque o poder de Deus operando e convencendo aqueles irmãos é o agir do Espírito Santo do Senhor. Nosso Evangelho não foi em voz somente em palavra, mas também em poder e no Espírito. Aleluia. Vamos ver ainda para nós encerrarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 5. Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também no poder do Espírito Santo, e em muita certeza, com bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. A igreja Tessalônica também foi edificada pelo poder do Espírito Santo. Então, a ordem do Senhor Jesus, aqui no capítulo 15, essa continuação, ele estava consolando os seus discípulos, falando para eles que eles continuassem unidos, continuassem amando, que ele tinha sido escolhido dele mesmo, mas o Senhor tinha escolhido, e agora fazendo a promessa da vinda do Espírito Santo para dar continuidade à obra do Senhor. E o Espírito Santo, ele continua nos nossos dias, dando a capacidade, o poder, para assim nós fazermos a obra do Senhor. Lembrando que o que o Senhor quer de nós é que nós demos o quê? Frutos. Mas não, eu já estou produzindo, o Senhor quer que produza mais. Porque também tem a promessa. Se não produzir, é cortado. E nós aprendemos aqui na terça-feira passada. Então, produzimos fruto. Não se preocupe com os rebanhos. Você vê uma árvore toda frondosa, muitas folhas. Por que grande? Porque não tem fruto. Quando Jesus viu uma assim tão bonita, ele achou que tinha fruto e não tinha, ele amaldiçoou ela. Quando você vê alguém sendo apedrejado, é porque ele tem fruto. Está dando fruto. Continue produzindo fruto com ele, Senhor. Não olhe para o homem. Qual que é a recomendação da Bíblia? Olhar para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. É para Ele que nós estamos olhando, frutificando, olhando para o Senhor, porque tem recompensa da parte dele. Que Deus abençoe para os nossos anos.